Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os professores. Estamos iniciando mais uma formação, mais um ATPC de linguagens aqui. É sempre uma satisfação. Eu sou o professor Luiz Cláudio, PCNP de Língua Portuguesa do Ensino Médio. Vocês já me conhecem. E hoje quem está aqui comigo é a PCNP de Arte, professora Roberta. Bom dia a todos, um prazer, bem-vindos mais uma formação, mais um ATPC. É sempre um prazer estar com vocês. Então, vamos lá, né, Roberto? Vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Então, vamos fazer a contextualização da nossa formação de hoje. Sim, vamos lá. Bem, hoje a gente vai voltar em um tema que, na realidade, não é novo, né? A gente já trabalhou isso em outros ATPCs, mas agora a gente vai falar sobre a avaliação, mas agora com foco na recuperação. Visto o momento, né, no qual nós estamos se aproximando aí do fechamento do ano, então, assim, a gente vai conversar um pouco como que pode ser trabalhado, um dos exemplos que a gente pode trabalhar a recuperação da aprendizagem nesse contexto que a gente tem vivenciado, mas com foco também nos materiais que a SEDUC nos traz. Então, assim, e com base nisso também a gente vai conversar um pouco sobre algumas teorias de Sarah Hoffman, que também, né, Luiz, nós já conversamos sobre o artigo dela referente à avaliação. Então, o foco da nossa TPC de hoje é sobre recuperação com base, então, nesses documentos, tá bom? Pode passar, Luiz. Isso mesmo, Roberta. Sempre procurando assim reforçar aquilo que já foi dito, retomar com vocês, não é? Porque é sempre importante isso e acho que enriquece a nossa prática também, né? Toda vez que a gente viu, mesmo que o tema seja igual, a gente nós nunca enxergamos aquilo da mesma forma, né? Então sempre contribui de alguma maneira. Bom, então, nós temos aqui como os objetivos de hoje revisitar os documentos oficiais disponibilizados pela SEDUC referentes ao processo de recuperação da aprendizagem, fortalecer a metodologia para o trabalho de recuperação com base nos materiais também disponibilizados aí pela Secretaria da Educação e retomar pontos de atenção para a elaboração de atividades avaliativas, né? Tendo em vista aí que essa questão da recuperação ela acontece, já vem acontecendo na escola, mas agora nesse segundo semestre, né, nós vamos olhar um pouco com mais atenção para esses aspectos aí. Algo quer complementar alguma coisa, Roberta? Não, Luiz, tá ótimo. Isso mesmo, então vamos prosseguir aqui. Bom, então, para início de conversa, né, com relação à recuperação, à avaliação, é sempre bom nós retomarmos o que os documentos oficiais, né, o que o currículo paulista, no caso, nos fala sobre isso. Então, nós trouxemos aqui hoje um trecho que foi retirado lá da página 42, onde ele diz o seguinte: a avaliação produz informações valiosas no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes, as necessidades de recuperação e de reforço das aprendizagens, né? Então, justamente isso, né? É uma coisa que a Jussara Hoffman, também o Lucchesi, sempre dizem dessa questão da avaliação estar sempre a favor do processo de ensino-aprendizagem ali, né? E essa questão da recuperação, ela é ali um diagnóstico, né, vamos dizer assim, que nós temos, né? Então, através da avaliação, ela vai dar ali quais são os indícios, quais são os pontos, aliás, que eu preciso retomar aí com os alunos e muitas vezes também modificar aí na minha prática, nas nossas estratégias e assim por diante. Mas, lá no final dessa citação, que vocês já conhecem muito bem, ele diz o seguinte, olha lá: diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e seus níveis de proficiência a respeito do que lhes foi ensinado e planejar ações necessárias para que todos possam aprender, né? Então, para que todos possam aprender, né? Então, é um direito aí do aluno essa questão de ter acesso à recuperação. Então, o professor, ele, ali na sua prática, nós vamos, né, oportunizando que os alunos sempre retomem ali alguma habilidade,
por meio de algum conteúdo e assim por diante. Mas é importante nós nos atentarmos a essa questão de todos, né? Então, nós retomamos também aquela questão do conceito de equidade, né, que é tão importante nesse momento de recuperação, não só no momento de recuperação, mas como estamos falando nesse momento, ele acaba sendo mais importante aí. Algo para complementar, Roberta? E lembrar que toda essa nossa conversa, o foco dela é a gente fazer esse planejamento e pensar como tudo isso irá se desdobrar lá nos nossos roteiros de estudo. Porque, assim, por mais que os alunos, né, neste momento, em alguns casos, já tenham, a professora já está trabalhando a recuperação, mas, assim, para aqueles casos que ainda não conseguiram consolidar as habilidades, que será ali o foco, né, da nossa recuperação, como que eu posso, quais estratégias que eu posso utilizar, diferentes daquelas que eu já trabalhei anteriormente, né, quais que eu posso utilizar aí para fornecer, para poder dar esse subsídio para o nosso aluno, né, Luiz? Então, assim, a ideia é propor também novos caminhos para que ele possa consolidar essas habilidades. No caso daquele que já aprendeu, entrar dele como reforço, e aquele que ainda precisa, ainda necessita, né, Luiz, realmente dessa aprendizagem, ou seja, dessa recuperação. Então, ao longo da nossa conversa, sempre pensar como eu posso aplicar isso dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, de acordo com o aluno que eu tenho, de acordo com o público-alvo que eu tenho ali da minha recuperação. Então, assim, seria interessante a gente ter esse olhar durante esse momento, essa nossa conversa. E lembrando também, vocês podem, o tempo todo, compartilhar conosco as experiências, fazer essa interação também ali no chat, né, Luiz? Isso. Participação, afinal de contas, a ATPC é sempre planejada, né, Roberta? Pensada para auxiliar para os professores aí, né? Professores, os coordenadores, enfim, todo mundo que nos acompanha. E essa interação, esse feedback aí, essas contribuições enriquecem muito aí, né? Porque é um momento de socialização de informações aí com todos, né? Isso. E também complementando, né, Roberta, essa questão que você falou mesmo, né, se pensar nessa recuperação, quando eu penso em equidade, é isso que você disse, né, com alguns alunos aí, porque, sejamos sinceros, né, todos eles, nesse momento, acredito eu, vão precisar de recuperação. Com alguns alunos, algumas habilidades, eu vou recuperá-las, com outros eu vou aprofundá-las, né, e assim por diante. Bom, então, para que a gente possa iniciar nossa conversa aqui, na realidade, só para fazer uma contextualização rápida para vocês, na verdade, vocês já sabem, o componente de língua portuguesa e também de matemática, existe ali o programa de recuperação e aprofundamento, né, que tem um material, que é o Aprender Sempre, volume 3, que está sendo usado diretamente com os alunos por esses componentes, pelos professores. Agora, para os componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática, no caso hoje, né, inglês, educação física, arte, né, nós vamos tratar especificamente deles hoje. A SEDUC, a Secretaria, disponibilizou um documento que trata um pouco, né, que traz aí algumas sugestões de atividades, de procedimentos que os professores dessas disciplinas podem desenvolver aí em consonância com língua portuguesa, no caso, né, trabalhando numa mesma metodologia, mas também pensando nessa questão específica da recuperação. Esse documento já foi encaminhado a todos os coordenadores das escolas, né, muitos de vocês já devem ter visto, já devem, inclusive, estar trabalhando com esse material, mas nós deixamos o link aqui novamente, nos documentos que já foram disponibilizados, na pauta, enfim, tá? Vocês podem olhar com mais calma esse documento depois, né? Mas nós gostaríamos de fazer com vocês alguns apontamentos aqui que são importantes na hora de utilizar esse documento, de fazer a transposição aí para os roteiros de estudos. Então, o documento, ele traz essa introdução, e aqui ele já coloca muito bem que esse documento ele é pautado em habilidades essenciais e habilidades estruturantes, né? Então, o que seria, né? Qual que é a diferença entre uma e a outra?
Bom, a habilidade essencial é aquela que, como o nome já diz, ela é essencial mesmo dentro daquele ano ou série. E a habilidade de suporte, as habilidades de suporte, seriam aquelas, né, que meu aluno ele tem que percorrer para alcançar a habilidade essencial. Então, as habilidades de suporte seriam as condições ali, né, elas seriam a condição para que meu aluno alcance, consolide essa habilidade essencial. É importante sempre nós destacarmos que a habilidade de suporte geralmente, né, ela é uma habilidade do mesmo ano ou da mesma série, mas também pode acontecer dela ser uma habilidade de percurso, de anos ou de séries anteriores, né? Por exemplo, eu tenho uma habilidade lá do sexto ano, pode ser uma habilidade essencial, perdão, do sexto ano. Pode ser que para chegar, para que o aluno alcance, né, ele consolide essa habilidade, ele precise de outras, né, lá da terceira série, da quinta série e assim por diante. Como o ensino médio também, pode ser que ele precise de alguma habilidade anterior, né, lá dos anos finais, por exemplo, do ensino fundamental. Então, a habilidade de suporte, ela tem essa variante, ela pode ser tanto dentro daquele bimestre, daquele ano, né, ou daquela série, como de anteriores, né, que a gente chama de habilidades aí de percurso, né, elas sempre vão ser condições. Então, o material está sempre estruturado dessa forma, tanto o aprender sempre como esse material específico que nós estamos tratando aqui hoje com vocês. Né? Ficou claro, Roberta? Sim, Luiz, ficou claro. Tá bom. Vai acompanhando aí, o pessoal vai colocando no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim. Nós estamos aqui justamente para ajudar vocês o máximo que pudermos. Bom, então agora, o material também ele coloca ali como é que funciona, como é que é estruturado as atividades, né? Como é que elas se desenvolvem ali. Também existe uma metodologia, né? Então, a metodologia de recuperação e aprofundamento. Então, por exemplo, as sugestões que o material traz, ela sempre segue essa estrutura. Então, no primeiro momento, eu vou ter lá a ativação inicial, que é o que todos nós já fazemos nas aulas aí, né? Eu vou ter algumas questões para ativar o conhecimento prévio do meu aluno, para que eu, né, dê um repertório ali para ele, para que ele consiga fazer uma contextualização, né, do assunto que vai ser tratado na atividade em si. Logo depois, eu tenho aí o desenvolvimento, né? Então, como nós, inclusive, já tratamos aqui numa outra formação, esse desenvolvimento é uma sequência ali de exercícios, né? Que vai desenvolver de uma maneira gradativa, né? O assunto, enfim, a habilidade que tem como foco. Então, lembrando, né, que esse desenvolvimento vocês têm autonomia aí para poder fazer os ajustes necessários de acordo com os alunos de vocês, né? Por exemplo, muitas vezes pode ser que o material da SEDUC, como ela foi planejado anteriormente a tudo isso, né, que o material esteja trabalhando de uma maneira, por exemplo, como se a aula tivesse ainda no presencial, né? E não é o que acontece no momento. Então, nós também precisamos fazer essa transposição, essa readequação aí para o momento de ensino remoto. Então, o desenvolvimento ali, essa sequência, esses exercícios, é importante que o professor siga, né? É importante que nós sigamos essa sequência, mas com esse olhar específico, né? Eu posso fazer algum ajuste ali, mas pensando que essa sequência de atividades, ela tem um porquê de estar ali, né? E quando, por exemplo, eu não utilizo um exercício, eu quebro essa questão, é importante observar isso. E aí, no terceiro momento, né, depois do desenvolvimento da pode finalizar essa atividade. Então, por exemplo, eu posso propor, né, como traz ali, né, que o aluno faça um mapa mental, ou analise um fluxograma, e assim por diante. Então, essa finalização é justamente para isso, para
para que o aluno consiga consolidar o conhecimento, a habilidade que foi trabalhada ali, e o professor também possa usar esse momento aí, né, como uma pequena avaliação, para poder verificar ali o que o aluno aprendeu, o que vai ser preciso retomar com eles. Então, o material traz essa metodologia que é bastante interessante, não é mesmo, Roberta? Sim, Luiz. E é muito interessante porque até nos nossos roteiros de estudo, a gente de alguma forma acaba contemplando, né, Luiz, Isso. essas etapas que o material traz aí para nós. Inclusive, né, o caderno do aluno também, ele praticamente foi estruturado com base nessas etapas. Então, nessa parte de ativação inicial, levantamento de conhecimentos prévios, como o Luiz Cláudio falou para vocês, e é interessante a gente pensar como que eu posso também instigar o meu aluno a partir dessa conversa inicial, dessa parte do desenvolvimento. Então, é interessante a gente pensar também, né, Luiz? É claro, de acordo sempre com a intencionalidade de cada professor. Mas, assim, se eu colocar uma série de atividades, vai ter um aprofundamento nessas atividades. De repente, assim, conforme o aluno começa a fazer o desenvolvimento disso, tem uma profundidade maior ali, né, um grau de dificuldade maior em cada uma delas, também é interessante a gente pensar nisso. E essa finalização, eu costumo dizer que é aquele momento, né, o fechamento ali da nossa aula, quando a gente está no presencial, que a gente instiga ali da turma, então, o que ficou da aula, o que vocês entenderam, o que você pôde compreender agora neste momento que você não havia conhecido. Então, dá até para a gente, né, fazer uma certa relação com a ativação inicial. E neste momento das aulas remotas, Essa é como falou. finalização, o material traz aí essa possibilidade de análise, de elaboração de mapa Sim, mental, enfim. Mas eu posso desenvolver isso de uma outra maneira, pensando nesse contexto que a gente, né, que nós sim, estamos enfrentando agora. Então, muitas vezes pode ser através de um áudio, ou através ali de uma conversa que eu faça com os alunos, de uma interação, e assim por diante, né? perfeito, Luiz, perfeito. Isso. Podemos prosseguir? Sim, Tudo bem? Então vamos lá. Isso. Aqui, você quer falar um pouquinho dessa parte, Roberto? posso falar sim. Bem, aqui então, fala um pouco de como que cada componente curricular, como foi pensado em cada componente curricular, com exemplos disso na prática. Então, ele coloca lá algumas situações que a gente pode trabalhar ali, nessa parte dessa ativação dos conhecimentos prévios, como pode ser trabalhado o desenvolvimento, então, assim, e a finalização. Então, assim, até coloca ali, mas cada professor irá trabalhar de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua realidade e, principalmente, sempre pensando qual é o meu foco, qual é o meu aluno. Por exemplo, se é um aluno que tem ali o acesso, né, às mídias, que tem o acesso à internet, eu posso, de repente, fazer um percurso. Se é um aluno que ele não tem esse acesso, que tem retirado os roteiros de estudo ali impresso na escola, eu também terei que pensar de uma outra forma. Então, assim, é muito rico porque traz essas sugestões que também nos dá possibilidades, né, de desdobramento dessas sugestões que a gente tem aqui no material. Então, se possível depois, acredito que a maioria de vocês também já começou a abordar, mas até mesmo as atividades que a gente vai elaborar, a gente pode pensar nesse percurso, né, Luiz? Isso. O interessante é isso, né? A secretaria está propondo com esse material que a gente tenha um ponto de partida, né? Então, que a gente, vamos dizer assim, tem um norte para seguir aí, para poder fazer, para poder amparar a recuperação, para que ela aconteça de uma maneira significativa e da melhor maneira possível, né? Mas o interessante é isso, que o professor, ele tem autonomia, né? Os professores têm autonomia para poder fazer a adequação, os ajustes necessários, né, dentro do material, para que possa atender de uma maneira muito mais significativa e pontual ali o público, né? Então é isso mesmo, Roberto, bem pontuado. Bom, aqui, então, esse material, pessoal, eu sei que às vezes pode estar parecendo aí pequeno para vocês, não é? Mas vocês vão receber ele na íntegra aí e depois vão poder se aprofundar melhor, né? Vocês, aliás, acredito que já tenham feito isso. Nós estamos só pincelando alguns pontos mais importantes aqui, tá?
Mas ali, agora, o material também traz uma sugestão, né? Reforço aqui que é uma sugestão para que os professores, né, possam organizar o desenvolvimento das atividades de recuperação. Então, por exemplo, ele traz ali, ó, que os professores que tenham de 3 a 4 aulas, por exemplo, que eles podem separar uma aula, né, para poder trabalhar a recuperação em si. No caso dos professores que tenham 2 aulas, eles dizem que a sugestão é de que o professor separe uma aula aí a cada 15 dias para poder desenvolver a recuperação. Mas isso no contexto presencial, né? No contexto remoto, por exemplo, aí vocês podem organizar de acordo com os coordenadores, enfim, com as equipes aí de vocês. Mas no sentido assim, né, que pelo menos, por exemplo, se a gente for pensar num roteiro de estudos, né, Roberta, nós podemos pensar, olha, eu tenho, vamos supor, 6 aulas de língua portuguesa lá por semana no ensino fundamental e 5 aulas no médio. Então, por exemplo, eu posso fazer um roteiro específico aí de recuperação, por exemplo, ou também eu posso pegar aquele roteiro ali que eu já faço semanalmente com meus alunos, mas separar ali um trecho, um exercício, enfim, 2 exercícios que vão estar voltados, aliás, exercícios não, né, 2 atividades aí que estarão voltadas, né, para a questão da recuperação. Então, isso vocês têm autonomia, uma sugestão, né, como o material já mesmo coloca aí sugestão, então vocês têm essa liberdade de estruturar. O bacana é que a sugestão é que sistematizem isso mesmo, né, para que vocês tenham aí um percurso, um parâmetro, depois até para poder olhar, observar isso como um todo, para ver como isso aconteceu na escola. Então, ele só coloca lá, ó, observação, né? Esta é apenas uma sugestão, cada professor pode adaptar de acordo com as necessidades de seus estudantes. E é isso mesmo que nós esperamos, né? Essa aqui é uma sugestão, mas aí vocês conhecem o público de vocês melhor do que ninguém, não é? Então, vocês vão poder fazer as adequações aí que melhor se encaixar dentro do contexto de cada uma das realidades das 69 escolas, né, que nós estamos falando aqui neste momento. Então, vocês vão ter essa autonomia aí. E a gente percebe, né, Luiz, que essa sugestão é com base no mesmo movimento que os professores de língua portuguesa e matemática têm trabalhado com o material do Aprender Sempre, né? Principalmente destinou 2 aulas para poder trabalhar especificamente essa recuperação com base nessas habilidades essenciais. Então, essa sugestão estende-se, então, para todas as outras disciplinas. Isso, é importante isso, né? Pelo menos todo mundo falando a mesma língua, né, Roberto? A gente consegue fazer uma articulação muito melhor, muito mais produtiva, né? Sim. Você quer falar um pouquinho desse último slide aqui, Roberta, por favor? Sim, e aqui a gente retoma que desde o dia 13 de outubro, né, então o Centro de Mídias passou, as aulas do Centro de Mídias passaram a ser pautadas, então, nessas habilidades essenciais e nessas habilidades de suporte. Até então, anteriormente, estava sendo trabalhado mais em língua portuguesa e matemática, né, Luiz, lá na recuperação. Porém, a partir desse momento, o foco também dentro das outras disciplinas acaba sendo essa recuperação, essa retomada. Então, assim, neste momento é possível até, né, a gente conseguir fazer esse acompanhamento no centro de mídias e como eu posso potencializar, personalizar aquilo que foi dito lá para o meu aluno, trazendo aqui para a minha realidade, né? Então, assim, com base nisso, é possível também o professor ter essa interação com esses alunos que estão participando. Então, assim, fica também essa sugestão desse acompanhamento, né? E eu acho que é isso, né, amor? Isso, né? Só ressaltar mais uma vez, né, como a Roberta já falou aqui também, que isso é um movimento que já está acontecendo na escola, né? Mas é sempre importante retomar isso para que, de alguma forma, nós tornemos esse assunto aí mais claro aí para que todos possam desenvolver as atividades da melhor maneira possível e com apoio também, né? Bom, então dando prosseguimento aqui, o pessoal, os professores aí de língua portuguesa,
já conhecem com certeza esse material, né? Ele é um material que veio para a escola para apoiar o programa de reforço, o programa de recuperação e aprofundamento, né? Então, eu tenho aí uma matriz de habilidades essenciais para cada um dos anos e séries tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, né? Eu tenho aí as habilidades de língua portuguesa e matemática, né? Aqui eu só trouxe um exemplo aí para que vocês percebam que, né, existe esse material e que ele com certeza orienta e contribui muito com todo esse trabalho de recuperação que que está sendo, aliás, executado, já trabalhado aí nas escolas por vocês, professores, né? Então, olha só, aqui eu trouxe um exemplo do sexto, do nono e da terceira série do ensino médio. Mas aqui, o que eu gostaria de ressaltar com vocês é que os professores de língua portuguesa já estão recebendo formação específica, com base nessas habilidades essenciais aí de cada ano e série. Mas olha só, esse material ele possibilita esse olhar mais específico para essas habilidades do componente de língua portuguesa, né? E vocês vão observar que todas essas habilidades essenciais aí, elas foram sempre estruturadas, favorecendo aí esse trabalho com o eixo, então, de leitura e análise linguística. Quando eu vou por esse viés, por esse caminho da leitura, eu também tenho uma possibilidade de fazer uma articulação muito maior com todos os componentes da área, não só com os componentes da área de linguagem inclusive, né? Por exemplo, se eu pensar na questão de leitura e na questão dos gêneros textuais, todos os outros componentes curriculares trabalham a leitura dentro das suas disciplinas, dentro das suas habilidades lá, né? E também com uma diversidade muito grande aí de gêneros textuais, que inclusive nós já tratamos aqui também em outra formação, e vocês muito bem sabem disso, né? Mas o que acontece aqui, então, e que é importante nós ressaltarmos, é que essa articulação, ela pode ocorrer, né, de uma forma bastante rica aí na escola, né, pelo planejamento de vocês, professores, aí, para que possa recuperar essas habilidades, né? A diferença é que é o seguinte, aqui nós já tivemos também uma formação, o pessoal de língua portuguesa já sabe aí nessa questão da análise linguística. A análise linguística, ela vai ficar um pouco mais dentro mesmo do componente de língua portuguesa, porque muitas vezes envolve questões gramaticais também, e que os professores de língua portuguesa é que precisam realmente trabalhar isso dentro das suas aulas, dos seus roteiros de estudos. Mas a questão de leitura, ela é ampla, né? Então, ela abarca, por exemplo, inglês, arte, né, Roberta? Assim também como educação física. Então, todos os outros componentes curriculares podem trabalhar de uma maneira articulada, né? Então, essa habilidade, inclusive, é uma sugestão que vocês podem depois, em alguma TPC, em algum momento que vocês estiverem de estudo aí, né, por exemplo, pegarem essa matriz e perceber, né, dentro do componente curricular, por exemplo, de educação física, o que será que eu poderia ajudar em alguma questão de leitura, desse trabalho com a leitura, para que eu possa apoiar essa habilidade de língua portuguesa, né? Mas o importante é isso. Cada componente curricular vai trabalhar ali, né, dentro das suas especificidades. Por exemplo, como eu disse aí, a questão da análise linguística, que envolve também a questão gramatical, né, muitas vezes, por conta de da questão da produção de sentidos, aí muitas vezes tem que ser trabalhado pelo professor de língua portuguesa mesmo, né? Mas a questão de leitura, todos os outros componentes curriculares podem trabalhar. A questão dos gêneros textuais, né, dessa questão de diversificação dos gêneros, todos os outros professores também podem trabalhar, inclusive não só os professores de linguagem. É que como nós estamos tendo uma fala específica para vocês hoje dentro dessa TPC, nós estamos ressaltando isso, mas todos os outros professores, todas as outras áreas, elas trabalham também com a leitura. Então, aqui nós temos esse...
Você quer complementar alguma coisa, Roberta? E dessa questão, que você comentou aí dos diferentes gêneros, né? Por exemplo, em arte, a gente pode trabalhar o gênero texto teatral, né? Posso trabalhar também os textos multimodais, que nós já comentamos também, né, Luiz, em outra Isso. TPC. Um outro exemplo também que tem aqui, olha só, analisar as formas de composição dos gêneros textuais no campo jornalístico. Então, assim, como que eu posso fazer uma articulação desse texto do campo jornalístico dentro da arte? Eu posso, de repente, se isso está dentro de uma das habilidades que eu preciso e quero desenvolver com os meus alunos, então também posso fazer o trabalho com esse gênero. Em arte, a gente utiliza muito a linguagem não verbal, mas a verbal também, quando eu estou trabalhando uma música, né, quando eu estou trabalhando uma obra em específico, uma pintura, uma escultura, então eu tenho ali a parte não verbal. Então, quando eu faço também o trabalho com esse tipo de texto, eu também estou favorecendo, né, Luiz, essa diversidade de gêneros. E Isso, lá em educação exatamente. física, a gente sempre comenta, né, da questão da regra do jogo, não é por vezes que a gente fala, mas é sempre bom retomar isso. Eu acho que, Luiz, o principal de tudo isso é essa produção sempre com a ideia de produzir sentido, né? Trazer esse sentido ali para o aluno, para realmente isso também tem que ser de uma forma, sempre que possível, contextualizada, né, Luiz? Isso mesmo, né? E de uma maneira sempre contextualizada, né? Nós já trabalhamos, os professores de língua portuguesa já, inclusive, trabalharam isso dentro de uma formação específica desse material, né? Essa questão do, sempre quando eu trabalho com essa leitura, eu preciso, né? Eu tenho um percurso aí para percorrer, né? E eu sempre tenho que, muitas vezes, inclusive, considerar elementos que não estão propriamente ali dentro do texto, né? Mas, por exemplo, a questão dos valores sociais, as intencionalidades do autor, e isso é sempre muito rico, né? E com certeza contribui muito para a questão de aprendizagem dos alunos. Mas eu lembrei agora, Roberto, que você falou dessa questão dos textos multimodais, né? Que já foi trabalhado aqui nas nossas ATPCs, mas que é importante a gente pensar na questão até mesmo das mensagens de WhatsApp, né? Que eu tenho lá a linguagem verbal, muitas vezes aquilo que eu escrevo, e eu tenho os emojis, né? As figurinhas lá, que são, né, não verbais, mas que as duas juntas ali, elas se complementam, potencializam muito bem o significado, potencializam o significado, né, daquela mensagem, e isso pode ser estudado, que é uma coisa que tem muito a ver com os nossos alunos, assim, com o ambiente que eles vivem e que eles estão bem habituados, né? Bem, bem lembrado. E qualquer coisa também, nossa, Roberto, mas quase que uma infinidade de gêneros, né? A gente retoma também a TPC que nós trouxemos a entrevista do Joaquim Dolce. Naquele momento, né, Luiz, nós disponibilizamos também um artigo dele que tem ali uma tabela que auxilia muito os professores, né, a fazer a compreensão desses gêneros e ver ali qual deles que de repente se adapta para o momento que eu quero, de acordo com a Isso. intencionalidade que eu tenho para o desenvolvimento da habilidade. O trabalho com habilidade ele é muito amplo, né? Eu posso desenvolver uma mesma habilidade de muitas formas, né? Falando especificamente em língua portuguesa, por exemplo, né, se eu pego uma mesma habilidade, mas eu faço uma alteração, faço um trabalho com ela ali, por exemplo, de inferir uma informação, às vezes inferir uma informação dentro de uma notícia de jornal, dependendo do contexto, é mais simples do que eu inferir uma informação, por exemplo, lá num poema de alguma determinada de algum determinado movimento, né, de alguma escola literária. Então, quando eu faço essa variação com os gêneros também, né, ou eu vou trabalhar a habilidade de uma maneira mais tranquila, ou eu vou aprofundar também os níveis aí, né? Então, só para colocar para vocês, eu tenho esse exemplo do sexto ano, né, que nós já apresentamos. Vocês depois podem olhar esse material com uma maior atenção aí. O link também foi já disponibilizado na pauta dessa formação de hoje, né? Tem um exemplo do nono ano e tenho um exemplo também da terceira série
do ensino médio, todas elas sempre com esse foco, né, possibilitando um trabalho muito bem articulado aí com a questão dos eixos de leitura e análise linguística, tá? Nós trouxemos um recorte, viu, pessoal? Só retomando aqui, né? Essas habilidades de língua portuguesa, elas têm desde o sexto até a terceira série do ensino médio, então tem para todas lá, né? Nós só colocamos aqui especificamente esse recorte, porque senão nós iríamos ficar a manhã toda aqui falando sobre isso, né, Roberta? Mas depois vocês podem olhar de uma maneira mais tranquila aí nas escolas, enfim, no horário que vocês estiverem fazendo o estudo. Na verdade, já conhece esse material, mas, enfim, sempre é bom retomar, né? E como é de costume, né, Luiz, ao final dessa nossa formação, nós encaminharemos, então, esse material, esse PPT aos coordenadores, Isso. e prontamente encaminharão a vocês, tá bom? E também, antes da gente ir para a próxima tela, Luiz, eu gostaria que eles colocassem lá no chat alguns exemplos de como eles têm trabalhado essa recuperação neste momento, né? Então, a gente também tem a equipe de linguagens aí participando do chat com vocês, e também é interessante essa troca. Tá bom? Isso. E a gente tem que pensar, né, que logicamente a gente sabe das questões aí de que nem todos os alunos têm participado desse momento, né? Mas nós temos que pensar assim, dentro dos alunos que estão participando, o que a gente pode fazer? Aqueles que não estão participando, né, pelo menos nesse momento nós vamos ter que aguardar, né, e o momento que retornar, né, que eles retornarem para a escola, aí outras ações serão planejadas, desencadeadas aí, né? Bom, então, nós apresentamos aquela matriz lá de recuperação e aprofundamento para a língua portuguesa, no caso em matemática, não é? Que faz parte lá do programa de recuperação e reforço, mas agora nós estamos dando continuidade aqui naquele material que nós apresentamos lá no comecinho dessa formação, que ele tem o foco para recuperação para os outros componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática. Então, aqui, hoje nós trouxemos um exemplo que vocês encontram aí nesse material que foi disponibilizado já, de língua inglesa, né? Então, como é que inglês lá pode trabalhar essa questão de recuperação? Na verdade, eu só gostaria de mostrar aqui para vocês, na prática, como é que essas atividades se desenvolvem lá dentro do material, mas é muito importante que depois vocês retomem, que vocês deem uma olhada lá e que estudem para que possam desenvolver as atividades da melhor maneira possível ou, inclusive, fazer as adequações necessárias que vocês acreditam que sejam pertinentes aí dentro do contexto de cada escola. Bom, então, olha lá, eu tenho sempre a habilidade essencial aí, né, de língua inglesa sendo apresentada nesse caso, então, olha lá. Localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir argumentação. É uma habilidade essencial que aparece lá na terceira série do ensino médio. Então, o próprio material já traz aí, né, exemplos, por exemplo, de quais são as habilidades de suporte. Lembrando que aquela habilidade essencial é aquilo que ele precisa dentro daquele ano, dentro daquela série ali, ter consolidado. E as de suporte são as condições, vamos dizer assim, né, para que o aluno possa consolidar essa habilidade essencial. Então, o próprio material já traz isso, tá? Então, eu gostaria de ressaltar, né, com vocês sempre a importância desse olhar, né? Muitas vezes eu estou batendo em cima de uma habilidade ali e eu vejo que o meu aluno ele não progride, né? Então, justamente eu tenho que fazer esse movimento, né? Eu tenho que voltar, preencher algumas lacunas ali que não foram, né, que não foram muito bem trabalhadas por N motivos aí, e aí depois que o meu aluno ele tem essas habilidades de suporte consolidadas, é que eu vou partir, então, para o trabalho com aquela habilidade essencial. E lembrando, né, pessoal, que tudo na educação, e isso não é diferente, é um processo, né? Então, muitas vezes não é em um roteiro, 2 roteiros, que eu vou poder resolver essa questão, né? Às vezes eu vou gastar aí muito mais do que isso, né? Pensando que nós temos aí, né, conforme nós já
estamos ouvindo, que a recuperação ela começa agora, mas ela tende aí por um bom tempo, né? Então, temos que pensar nessa questão do tempo também. Bom, então aí eu tenho a atividade de inglês propriamente aí colocada, apresentada para vocês, né? Então, é uma atividade aí que aparentemente trabalha com alguma questão do meio ambiente, talvez uma sugestão, né? Eu possa fazer um trabalho aí com alguma outra disciplina, de alguma outra área, por exemplo, né? Para poder trabalhar essas questões com os meus alunos, é uma possibilidade que vocês têm também. Então, eu tenho lá a ativação inicial. Então, essa ativação inicial, eu tenho aí 2 imagens, depois 2 questões, que servem justamente para fazer aquela ativação do conhecimento prévio do aluno, para que depois, para que ele tenha esse repertório, para que ele esteja contextualizado dentro dessa situação, para que depois eu desenvolva a atividade em si, né? Então, depois que eu fiz essa ativação inicial com os alunos, eu vou para o desenvolvimento da atividade. Então, conforme nós já dissemos também aqui, essa parte do desenvolvimento são algumas atividades que o professor tem autonomia para poder fazer adequação conforme ele achar necessário ali, né, conforme vocês considerarem pertinente, para que atenda à necessidade dos alunos. Então, eu tenho aí uma sequência de exercícios, né? Essa sequência é sempre progressiva aí, para que vá aprofundando aí, levando o aluno a consolidar essa atividade. Pode ser que o meu aluno ele precise aí de um apoio a mais na hora de desenvolver essa atividade, né? Então tem que pensar nisso também. Ou às vezes eu vou precisar simplificar essa atividade, enfim. Isso aqui como nós já colocamos aqui, um ponto de partida para vocês. E aí depois o material já traz também uma sugestão de finalização, né? Então, como é que eu vou perceber ali através de uma atividade, por exemplo, de um movimento, se meu aluno ele consolidou aquela habilidade ou não, se eu preciso muitas vezes retomar algum ponto com ele. Então, isso é bacana porque a própria estrutura da atividade desse material, que já é proposto aí para vocês, ele vem pensando nessa metodologia, então ele funciona dessa maneira. Por isso que é essencial, né, conhecer o material antes, para que a gente possa ali perceber qual é o potencial de todo esse material, pensar, né, lá no meu aluno e para poder fazer as adequações necessárias aí. E por fim, né, ele traz aí para o professor a habilidade essencial, o conteúdo aqui, essa habilidade está sendo posta em prática aí pelo material, no caso aqui, ecossistemas e meio ambiente. Depois eu tenho as habilidades aqui, que são as habilidades de suporte, condição, para que meu aluno ele possa consolidar a habilidade essencial. E depois eu tenho uma parte aí bem bacana e que complementa esse trabalho que vocês estão já desenvolvendo em sala de aula, que é uma relação com o material regular, né? Então, ele tem aí, por exemplo, onde é que eu posso encontrar atividades que trabalhem com essas habilidades que foram postas aí, mas no material regular, que são aqueles cadernos do São Paulo Faz Escola. Então, talvez vocês não estejam enxergando aí, mas eu tenho, por exemplo, o volume do caderno, se é o volume 1, volume 2, e as páginas onde essas atividades se encontram, tá? Tudo bem até aí? Qualquer dúvida, por favor, vocês podem colocar no chat aí que nós estamos atentos. Podemos prosseguir, Roberta? Sim, podemos. Bem, aí aqui, então, a gente vai falar um pouquinho do material referente, então, à disciplina de arte lá no ensino médio. Né? Então, aqui ele também traz para a gente habilidade essencial e quais são as outras habilidades de suporte, como o Luiz Cláudio muito bem pontuou para nós, né? Pode passar, Luiz. Bem, aí na sequência, então, ele traz para a gente a habilidade essencial, que foi selecionada lá do primeiro ano
do ensino médio, né? Que é a habilidade identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e imateriais. E olha só, quando ele coloca aqui o verbo identificar, entende-se que o meu aluno, de alguma maneira, ele já conhece esse patrimônio cultural, já conhece a construção, que é uma memória coletiva, porque agora é aquele momento dele identificar. Isso me lembrou muito, Luiz, daquilo que você sempre comenta, né, referente a uma matriz de habilidade lá do Saresp, que são as habilidades que estão no quadrante 1, 2 e 3. Conforme aumenta lá o número do quadrante, aumenta o grau de dificuldade. Então, assim, São os aqui para o meu grupos de aluno... habilidade, né? Perdão te interromper. Isso. Mas é isso Não, mesmo, são os grupos, né? os grupos de habilidade. Então, aqui, por que eu estou comentando isso com vocês? Porque a gente verá agora que essa habilidade de identificar o patrimônio cultural, ela foi trabalhada em outras séries, né, como habilidade de suporte. Então, a gente vai ver um pouquinho disso agora. E também eu achei uma coisa bem interessante, Luiz, que é o seguinte, essa... Volta uma tela para mim, Luiz, por gentileza. Bem, essa habilidade, ela aparece lá no caderno do aluno, né, na realidade, no primeiro ano do primeiro bimestre, referente ao primeiro bimestre. E ela também está muito ligada à BNCC, né, a competência 1. E também, só pela descrição da habilidade, Luiz, dá para a gente fazer um trabalho também interdisciplinar ali. Quando eu estou falando dessa questão do patrimônio cultural, posso trazer ali, trabalhar junto com o professor de língua portuguesa, posso trabalhar como professor de história. Então, assim, é sempre uma sugestão, né, fazer esse trabalho interdisciplinar e elaborar ali um roteiro que possa permear essas duas disciplinas, tá bom? Pode passar, Luiz. Bem, olha só quais são os momentos que essa habilidade ela aparece ali como uma habilidade de suporte. Aqui a gente tem um exemplo dela lá no primeiro ano dos anos iniciais. Olha só. Experimentar, identificar e apreciar músicas brasileiras próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes em seu cotidiano. Então, aqui, ou seja, desde o primeiro ano, desde pequenininho, que ele inicia o nosso estudo, que ele inicia aí esse estudo na primeira série, já traz essa questão do experimentar, identificar as músicas que é do cotidiano infantil, que é do universo da criança. Então, eu acho muito interessante, porque normalmente nos anos iniciais, as músicas, as atividades são extremamente contextualizadas. Então, assim, no caso das músicas, eu tenho certeza que eu estou comentando aqui com vocês e automaticamente aí vocês já estão pensando naquelas músicas que vocês conheceram e cantaram muito lá na infância. Se quiser compartilhar conosco também, né, aí no chat, fica à vontade. Então, olha lá, ela já começa lá no primeiro ano. Vocês depois, quando fizeram essa análise do material, vocês vão perceber que ela perpassa na realidade, do primeiro ano, lá nos anos iniciais, até a terceira série do ensino médio. Pode passar, Luiz, por gentileza. Bem, aí depois nós temos um exemplo dela como habilidade de suporte lá no sexto ano, que diz o seguinte, para lá, analisar criticamente, por meio da apreciação, usos e funções de diferentes gêneros da música tradicional e da música folclórica local, paulista e brasileira em seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Bem, então lá no sexto ano já coloca aqui, né, dentre os diferentes gêneros da música tradicional e folclórica. Então estou falando aqui realmente ali do patrimônio imaterial, né? Então, assim, desse bem imaterial. E aí, olha só que interessante. Primeiro, começa exatamente dentro do universo da criança, né? Ali, as músicas que ela aprende na escola e que tem ali no cotidiano, lá no dia a dia dela. Depois, esse aluno já passa a conhecer um pouco dessa produção cultural no entorno dele. Então, conforme vão passando assim, as séries, né? Aqui no caso, o escolhido foi fazer esse trabalho dentro da linguagem da música. Mas, assim, conforme vão passando as séries, isso já se amplia. Como a gente fala, o grau de aprofundamento, vamos por assim, dessa habilidade, no caso aqui de suporte, ela amplia. E, pode passar, Luiz.
Pode passar. E olha lá. E no nono ano também, né? No cloqueiro, mas também no nono ano a gente tem essa habilidade. E agora, em específico, lá do material, né? A gente tem lá, então, já começa, o material já propõe para a gente uma ativação inicial, ou seja, esse momento que a gente vai fazer ali, né? O levantamento do conhecimento prévio dos alunos, essa contextualização, isso que nós já comentamos aqui. E você? Como que você, de repente, faria aí essa atividade? Como que você iria propor essa ativação dos conhecimentos prévios do nosso aluno? Como que poderia ser feito isso? Aqui o material sugere para a gente o seguinte, né, que o professor, lá no seu roteiro de estudo, que ele solicite aí que os alunos façam um resgate da memória afetiva que ele tem dessas canções que ele ouvia quando era criança. Então, assim, isso já vai ser uma atividade que o aluno pode desenvolver ali na casa dele, juntamente com os responsáveis, com os irmãos, caso tenha. Então, assim, na realidade, ele vai envolver de alguma maneira toda a família, né? Porque essa memória coletiva desse tipo de canção, ela perpassa em várias gerações. Então, ele coloca como sugestão, né? Isso, e aí ele coloca até o seguinte: ele coloca praticamente 4 etapas para isso. Então, assim, ele pede lá para fazer para o aluno, né? Comentar se ele conhece essas canções, se ele lembra das canções que ele ouvia na escola, que ele cantava com os colegas, e também ele fala assim, o que vem à tona, né, quando ele lembra dessas canções. Então, assim, o que ele tem ali na memória afetiva dele em relação a essas canções. E aí também pede o seguinte, e no momento, né, e agora, nessa fase atual, quais canções que gostam, quais sentimentos que tem. E aí, então, ele traz também uma sugestão para contextualizar o tema. Ou seja, ele acaba, a sugestão ali é para que o aluno faça, primeiro, ele ative os conhecimentos prévios dele, ele retome essa memória afetiva que ele tem, essa memória coletiva que ele tem em relação a essas músicas, e depois que ele possa pesquisar isso. Então, ele traz ali alguns sites como sugestões para gente, para que a gente possa fazer, sugerir isso para o nosso aluno. Se é esse aluno que não tem acesso ali à internet, como que eu posso fazer isso? De repente, disponibilizar ali a letra de uma música, de repente tentar ver se ele reconhece aquela música, se em algum momento ele já tenha ouvido algo assim, já tenha lido também um pouco daquilo que está escrito ali. Mas, assim, isso é algo que, em relação ao roteiro de estudo, vocês estão desenvolvendo desde o início, né, dessas aulas remotas. Pode passar, Luiz, por favor. Aí, no desenvolvimento, então, é o momento que ele coloca o aluno, quando a gente fala assim, praticamente para o mão na massa, né, para ele fazer ali, além de ele desenvolver essa pesquisa, ele fazer uma comparação. Será que houve alterações nessa música? Será que houveram novas versões nessa canção, melhor, que ele resgatou, nessa canção que ele escolheu para ser ali o foco, né, do trabalho dele, para ser o foco do desenvolvimento do trabalho dele? E assim, e se houve, então, essa releitura dessa canção, o que tem de diferente nela agora? São os mesmos instrumentos? Quais instrumentos que mudaram? Essa alteração de instrumentos, ela muda também a cadência, o tempo da música. Então, assim, é uma forma também da gente resgatar um pouco do nosso aluno, algo que ele já tenha visto aí ao longo, né, do desenvolvimento dele aí, nas habilidades de arte. E aí, assim, e por final, vamos lá, para a parte do finalizando, né, ele pede que ele dá a sugestão aqui que isso possa, que todo esse conhecimento que o aluno desenvolveu ali nessa fase, na segunda fase que a gente acabou de ver, desenvolvimento, possa ser mostrado aqui na parte do finalizando. Então, assim, como que o seu aluno poderia apresentar para você que ele fez todo esse processo? Pode ser num podcast, pode ser, de repente, através de uma música também, que ele faça ali, né? Ele explica um pouco essa pesquisa, ele cante um pedaço dessa música, que ele grava um vídeo, que ele escreva, que de repente apresente isso para você da forma como ele conseguir, que ele expresse que ele conseguiu desenvolver essa habilidade da maneira como é chaveada. Lembrando que tudo isso, né, Luiz, é uma sugestão. Então, assim, tudo depende muito da sua intencionalidade e depende também do público que você quer atingir.
Tudo bem? Podemos passar, então? E aí, olha só, pode passar, Luiz. Por último, então, como o movimento, né, desse material, ele traz aí para a gente o seguinte, um exemplo de entrelaçamento, ou seja, onde eu vou encontrar essa habilidade também, né, ali no material regular. Aqui ele traz como exemplo o seguinte, olha só, então a habilidade essencial é essa de identificar o patrimônio, objeto de conhecimento, patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos, materiais e imateriais. Aí as habilidades de suporte, ele colocou aqui para a gente essa do primeiro ano, mas vocês vão perceber aí ao longo do material que, na realidade, ela está em todas as séries. E aqui, em específico, ele fala o seguinte, que esse material se encontra, essa habilidade, né, ela foi trabalhada lá no primeiro bimestre, no caderno do aluno, na situação de aprendizagem música. Mas se a gente parar para pensar propriamente ali na minha habilidade, identificar o patrimônio cultural, ou seja, isso também pode ser, essa habilidade também pode ser desenvolvida em outras linguagens artísticas. Aqui ele colocou como exemplo a linguagem da música. E se a gente parar para pensar, isso também eu vejo lá quando estou desenvolvendo meu trabalho com teatro, com dança e artes visuais. Então, assim, ele acaba dando também possibilidades para que a gente faça o desenvolvimento dela também em outras linguagens. Tudo bem? Deu para entender, Luiz? Dessa parte Tudo aqui? certo, Roberto. Sim? Isso é interessante a gente sempre ressaltar para os professores. Nós estamos aqui apresentando, né, a estrutura desse material, mas ele vai seguir essa mesma dinâmica, essa mesma metodologia, né? É um recorte do material que, que nós estamos apresentando aqui para vocês, porque ele traz, inclusive, né, dos outros componentes curriculares Sim. lá, mas ele sempre segue essa mesma metodologia. Isso mesmo, Roberto. Agora a gente vai falar um pouquinho, obrigada Luiz, pode passar. A gente vai falar um pouquinho da articulação entre as habilidades lá de educação física, né? Então aqui do ensino médio. E aí então, pode passar, Luiz. A habilidade essencial é identificar como os princípios do treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas. Ou seja, ela aparece lá no currículo na terceira série do ensino médio, mas também, dando continuidade nesse movimento, ele mostra para a gente quais são as habilidades de suporte que o meu aluno provavelmente já tenha desenvolvido para que, quando ele chegar lá no terceiro, ele possa identificar essas capacidades físicas. Pode passar, Luiz. Então, olha lá. Então, ele traz aqui que a habilidade de suporte, ela já foi trabalhada ali na segunda série, né, do ensino médio. Pode passar, Luiz. Bem, e aí, então, como sugestão, né, ele coloca lá para ativação inicial uma conversa sobre retomar o que é uma capacidade física. Então, ele coloca ali, né, ele faz uma pergunta para o aluno, né, ele pede para o aluno perceber que, assim, que ao longo desses anos ele correu, chutou, arremessou, fez alongamentos, enfim, fez várias atividades físicas, mas será que ele se recorda quais foram as capacidades físicas? Então, pede ele para explicar o que é a capacidade física, né? Então, assim, aí eu pesquisei ali, a capacidade física, então, são as qualidades próprias de cada indivíduo. Então, elas compreendem a parte física e corporal dos movimentos, e que a prática dela é muito importante para ativar essas capacidades, pois quando a gente promove, realiza essa prática, melhora não só o funcionamento físico, mas como a saúde também. Então, a ideia neste momento é o meu aluno relembrar o que são capacidades físicas, né? E aí, na sequência, né? Olha lá. E aí também, só para complementar aqui dessa parte de capacidade física, se o aluno, então, lembrar exatamente, além do que são e quais são, que é agilidade, flexibilidade, força, resistência e velocidade, nossa, melhor ainda, né? Significa que realmente isso foi consolidado. Na sequência, pode passar, Luiz. Você ia falar alguma coisa? Eu só queria pedir auxílio aí para os professores de educação física que estão nos Por acompanhando aqui. favor. Lembrando que, Dá nesse momento, por enquanto, nós não temos ainda PCNP de educação física, sim, e nós estamos tentando aqui, né, Roberta, dar um apoio a vocês aí, em específico. sim, sim. Então, por gentileza, né? Comenta aí conosco. Aí tem a parte da sessão ali
Depois ele coloca, então depois que o aluno fez essa resposta, tem uma sugestão para ele assistir um vídeo, né, um vídeo super curtinho que fala dessas capacidades, né? E aí, na sequência de desenvolvimento, ele traz ali uma sequência ali para ele de uma atividade no qual ele vai fazer a relação, né? Daquilo que está escrito ali com aquela capacidade que ele acabou de ver no vídeo. Nossa, meu aluno não tem um vídeo. Então, normalmente, o professor acaba adequando isso e no roteiro de estudo, né, colocando um pouco disso para que o aluno possa pesquisar. Pode passar, Luiz. Aí, na parte do finalizando, né, um pouquinho antes disso, também, ainda no desenvolvimento, tem lá um outro vídeo que fala dos princípios de treinamento. Então, assim, o aluno retomar são as capacidades físicas, como ela pode ser utilizada ali nesses princípios de treinamento e quais os benefícios que se tem por essa utilização. Então, os professores estão colocando aí no chat, tenho certeza que as contribuições aqui estão excelentes, né, em relação ao tema. E aí, por último, da parte aqui do finalizando, então, ele traz também uma sequência ali de situações, né, para que o aluno possa conceituar cada uma dessas situações. Então, por último, ele coloca, então, qual é a habilidade essencial, um objeto de conhecimento, que foram as capacidades físicas e o princípio de treinamento, coloca ali todas as habilidades de suporte, ou seja, todas as séries que têm essas habilidades de suporte, e a relação com o material, que a São Paulo faz escola, né, caderno do aluno, então, ali do primeiro bimestre. Bem? Bem, esse foi o nosso percurso, né, Luiz? Dentro deste material, que provavelmente vocês também já estão ali se apropriando, lembrando sempre que a gente pode ser até um pouco repetitivo nesse sentido, mas assim, a gente quer reforçar aqui que é uma sugestão, que cada professor tem total autonomia para adequar aquilo que for de acordo com a sua realidade, de acordo com a necessidade que ele tem, de acordo com o aluno que ele tem e, principalmente, quais são as habilidades ali que ele quer recuperar, tá bom? Isso. E, professor, né, nós também podemos pensar com essa metodologia, mas, por exemplo, com outro material, né? Nós podemos pegar a questão, o livro didático, por exemplo, né? Muitas vezes nós fazemos isso já, né? Nós vamos complementando, né, os materiais aí regulares que a secretaria disponibiliza com o livro didático, com algum artigo que eu vi lá numa página da internet e assim por diante. Mas essa metodologia é sempre bacana, essa questão de ativação de conhecimento prévio, esse percurso, na realidade, né? O desenvolvimento em si, pensando em atividades sequenciais, e depois, vamos dizer assim, nessa finalização, onde o aluno vai colocar ali em xeque, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele desenvolveu, aprendeu, teve a oportunidade de aprender e desenvolver aí com essas atividades, né? E é gostoso quando a gente faz uma análise específica assim, de cada uma dessas habilidades essenciais, porque pode me dar a possibilidade de fazer um trabalho com outro professor, né? Então, assim, é possível fazer esse trabalho interdisciplinar? É possível a gente conseguir construir um roteiro de estudo que possa abarcar o desenvolvimento dessa habilidade com uma outra disciplina? Então, assim, é interessante também pensar um pouco nisso e ver como que isso pode se desenvolver aí na escola. Exatamente, Roberto. Bem, aí aqui, olha só, para dar continuidade, a gente trouxe aqui um livro da Jussara Hoffmann, né, que ela traz ali alguns conceitos interessantes para a gente poder analisar no momento da gente construir essas tarefas avaliativas, né? Então, assim, ela faz uma retomada desses itens que são ali essenciais e que podem e devem sempre estar a serviço, né, da construção do conhecimento do meu aluno, sempre a favor da aprendizagem. Então, assim, a gente, a partir desse momento, né, vai retomar aqui alguns desses pontos. Esse livro também está disponível lá, o PDF dele, né, está disponível também no link, que está lá na pauta, que já foi entregue a vocês. Então, assim, então, com base nesse livro da Jussara, a gente vai fazer essa retomada aí de alguns cuidados, de alguns
alguns elementos interessantes a gente analisar no momento de montar essas tarefas avaliativas, tá bom? Isso, Roberto, e reforçando essa questão da recuperação, né? Ela está dentro dessa temática da avaliação, né? Mas recuperação, mas nesse sentido mesmo, de retomar ali alguns conhecimentos, de dar oportunidade sempre para que meu aluno possa avançar nas aprendizagens aí, nesse processo dele, né? Que é o que ela diz, que nós já falamos aqui várias vezes nessa frase, né? Que a avaliação escolar hoje, olha lá, só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Então, é importante pensar também, quando eu vou construir uma tarefa avaliativa, né? Se através dessa tarefa eu estou dando oportunidade para que meu aluno aprenda, para que ele faça reflexões importantes que vão auxiliar ele aí né, a pensar de uma maneira diferente, a refletir e que promova esse avanço na aprendizagem dele. É isso mesmo. Bem, aí ela traz, então, aqui para a gente algumas orientações gerais acerca da elaboração dessas tarefas avaliativas. Lembrando que, como você pode falar, essas tarefas, nesse momento, com foco ali na recuperação. Mas esses conceitos, esses cuidados, obviamente, a gente também terá no momento que a gente desenvolve essas tarefas, sejam elas para o momento do desenvolvimento da habilidade, sejam elas no momento da recuperação, sempre de acordo com a intencionalidade. Então, tem aqui alguns tópicos que eu gostaria de comentar com vocês. Pode passar. Isso. Roberto, só antes da gente prosseguir, só queria fazer um destaque, né? Que quando a gente pensa em recuperação, em habilidade, nós temos que ter o foco justamente a habilidade, né? Então, a habilidade, ela é o meu, vamos dizer assim, o que eu tenho que ter com maior preocupação, é o primeiro plano, né? É a habilidade. O conteúdo é o meio que eu vou utilizar para desenvolver essa habilidade. E lembrar que quando eu penso em tarefa avaliativa, como nós estamos colocando aqui, né, são sugestões, porque a habilidade ela pode ser trabalhada de diversas maneiras, por exemplo, né, não só através de questões, mas através da leitura de um texto, através de, por exemplo, da produção de um vídeo e assim por diante, né? Perfeito. Então, vamos lá, as considerações que ela coloca. Então, assim, dando continuidade nisso, ela coloca nesse percurso que a gente está fazendo aqui hoje na nossa TPC. Então, assim, conheci aquele material, vi a habilidade que quero fazer recuperação, vejo se tem a possibilidade de trabalhar isso, né, de uma maneira interdisciplinar, e aí, tendo essa possibilidade, a gente vai, então, elaborar ali esse roteiro de estudo, pensar nessas tarefas, então, tem algumas orientações para o desenvolvimento disso. Então, olha lá. As questões precisam ser claras e isentas de ambiguidade. Então, assim, isso tem que ser muito claro para o meu aluno, porque se você, de repente, deixa ali no início desse roteiro de uma maneira que o aluno não consiga compreender, provavelmente o resultado será muito diferente daquilo que você espera, né? Porque, assim, quando estamos em sala de aula, a gente está ali com ele, a gente está conversando, tirando essa dúvida juntos. Mas, quando ele está lendo aquilo que você colocou, precisa ser muito claro, tá bom? Pode passar, Luiz. Bem, a dificuldade de leitura dos itens necessita estar em um nível adequado à compreensão dos discentes, a que será destinada a atividade. Então, olha só, adianta, de repente, eu pensar em uma atividade que esteja um nível diferente do meu aluno. Por exemplo, eu faço uma atividade que seja... Eu sei que ele está nesse processo, nessa construção do conhecimento, e se eu quiser elaborar ali uma atividade que seja muito difícil, que esteja em um grau de aprofundamento no qual ele ainda não conseguiu desenvolver, provavelmente ele não vai conseguir, vai ser desestimulante. O mesmo acontece ao contrário. Você tem um aluno que ele já consolidou aquela habilidade e, de repente, eu faço uma atividade para ele muito rasa,
sem um grau de aprofundamento, de repente ele vai fazer rápido e falar, isso é muito simples e acabei. Então, tenho sempre que adequar de acordo com o nível ali do meu aluno. É claro que, quando eu faço isso numa sequência, eu vou aprofundando, então eu dou caminhos, condições para que ele desenvolva essa habilidade. Neste momento, ele desenvolveu, opa, então vou aprofundar um pouquinho aqui na próxima atividade, e assim por diante. Isso também acontece muito quando os professores estão elaborando ali as atividades, né, Luiz? Pode passar. Olha lá. Busque não reproduzir frases do livro, de texto ou de consulta, uma vez que separar frases do seu contexto pode alterar-lhes o sentido. Então, assim, se eu de repente tirar só uma frase ali e colocar na minha atividade e meu aluno não conhecer o contexto, talvez aquilo não fará sentido nenhum para ele. Então, se possível, traz isso dentro de um contexto para ele. E quanto mais a gente consegue trabalhar o objeto do conhecimento dentro de um contexto, mais prático e mais rápido fica para que o meu aluno possa assimilar. Então, sempre pensar nessa questão. Será que essa frase isolada disso fará sentido ou não? Mais para frente também a Luiz vai comentar um pouquinho disso, até dessa questão se fez sentido ou não, se fará sentido ou não para o meu aluno. Pode falar, Luiz. Não, só queria complementar aqui. Eu lembrei aqui de um exemplo, né, de língua portuguesa. Não só esse exemplo, mas foi o que me veio à cabeça agora. Por exemplo, se eu estiver trabalhando lá um texto do Guimarães Rosa, né, que ele usa lá muitos neologismos, então, às vezes, dependendo da frase, se eu pego aquela frase isolada ali, ela fica difícil do aluno compreender, né? Então, quando eu tenho essa frase posta dentro de um contexto, aí eu amplio a possibilidade, né, de meu aluno compreender aquilo, porque o texto vai dando pistas ali do significado, né? Então, é justamente o que ela está dizendo aí nesse item. Obrigado, Luiz. Obrigado. Bem, busque escrever de tal maneira os itens de forma que nenhum deles forneça indício ou confunda a resposta a outro. Então, assim, isso tem que ser muito claro em cada um desses meus itens, porque, de repente, se é uma tarefa no qual eu quero que tenha apenas uma única alternativa, um exemplo, né? Como uma resposta certa, correta, e se eu coloco, de repente, ali algumas palavras que possam confundir meu aluno, que de repente, assim, ela faça sentido em duas alternativas, mas eu quero somente a resposta de uma, isso de alguma maneira pode acabar induzindo ao erro, né? E não é a nossa intenção. Quando a gente elabora essas atividades, a nossa atividade é sempre, a nossa intencionalidade é sempre verificar aquilo que o meu aluno já sabe. E depois, quando se tem um erro, também consigo analisar o que ainda falta para ele poder consolidar. Então é interessante poder pensar nisso também. Quer complementar, Luiz? É isso mesmo, né? Às vezes o erro aí, no caso, né, ele vai dar um indício aí de qual ponto do caminho meu aluno parou e que eu preciso ir lá pegar na mão dele para que ele possa prosseguir, né? Então, nós precisamos fazer essa reflexão mesmo. É isso aí, Roberta. E, às vezes, né, uma atividade que, de repente, não foi muito bem formulada ali, a parte escrita dela não foi muito bem formulada, pode acabar induzindo ao erro de uma turma inteira, né? Então, às vezes, quando a gente pega ali algumas erratas, vamos pensar assim, a gente percebe isso, fala, nossa, então, de repente, por conta disso, daqui acabou atrapalhando o entendimento de todos. Bem, é isso. Isso mesmo. Bem, aqui ainda nós temos, acho que isso. As questões precisam ser claras entre os de ambiguidade, né, que é o que a gente já comentou agora há pouco. Eu acho que pode passar, Luiz. Acho que só tem. Evite a interdependência de itens. Ah, tá, perdão, voltei lá em cima, olha. Isso que é o último que ela colocou, né? Perdão, desculpa, eu voltei aqui em cima o olhar. Evite a interdependência de itens. O que significa isso? Assim, dependendo da atividade da tarefa que você colocará para o meu aluno, às vezes assim, para ele poder responder a número 2, a atividade número 2, ele tem que ter acertado a atividade número 1. Se ele errar já na número 1, o que vai acontecer?
provavelmente ele vai errar a segunda, assim por diante. Então, isso significa essa interdependência ali dos itens. Então, assim, isso tem que ficar muito claro também para o nosso aluno, porque senão, como eu já falei agora, pode acabar induzindo ali ao erro. E aí, se ele é o mesmo caso, né, Luiz, de eu pegar e dar ali uma lista de exercícios de um conceito que o meu aluno ainda não conseguiu compreender. Não vai ser o fato de ficar fazendo ali 20 vezes aquele mesmo exercício que de repente ele irá compreender. Então, tem que tomar um pouco de cuidado também com isso, né? Isso, exatamente, Roberto. Bom, então, prosseguindo aqui agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades dissertativas, né? Mas sempre complementando o que a Roberta acabou de dizer e ressaltando que essas são as atividades que geralmente são as mais comuns. Logicamente que nós produzimos outras formas de atividade, mas vocês depois vão ter a oportunidade de ver o artigo da Jussara na íntegra, né, ela dando outras sugestões de atividades lá, mas como essas são as mais comuns, nós achamos mais prudente trazê-las hoje na formação. Bom, com relação às atividades dissertativas, o primeiro tópico que ela coloca aqui é o seguinte: utilize linguagem adequada e que seja compreensível aos discentes, né, aos alunos. Então, isso é muito importante, e a Roberta já muito bem pontuou anteriormente, né? O que acontece? Se eu não utilizo uma linguagem ali que seja adequada, né, muitas vezes uma palavra, enfim, né, o que acontece? Vocês, né, nós conhecemos os alunos, isso vai cair na questão de que eles vão, né, ficar desestimulados ali para fazer atividade. Isso também vai interferir na questão do engajamento dos estudantes, né? Então, sempre estar atento a essa questão de uma linguagem ali adequada e que seja compreensível aos alunos. Ainda mais nesse contexto remoto, não é? Porque quando nós temos ali a presença do aluno em contato com o professor, com os colegas ali, né, muitas vezes há ali uma troca, uma socialização de informações que dá conta dessa questão aí, né? Às vezes o aluno ele não entendeu, mas ele ouve o colega ou ele ouve uma explicação do professor e ele consegue fazer uma compreensão. Agora, nesse momento, né, nós sabemos aí que nem todas as famílias têm condições de auxiliar os estudantes aí nos estudos. Então, é importante sempre prestar atenção nessa questão de utilizar uma linguagem adequada, clara, para que isso, né, para que quando o aluno lê esse roteiro, ele tenha autonomia de resolver essas atividades aí. O próximo tópico tenha clareza dos objetivos que pretende investigar ao fazer cada questão, garantindo assim a validade de sua observação sobre a resposta dos alunos, né? Então, aqui é uma questão que ela diz sobre a importância do planejamento, não é? Do planejamento de boas questões. Então, quando eu dou ali uma atividade para o meu aluno, eu elaboro uma questão, um item, uma atividade, enfim, né? Eu tenho que ter muito claro onde é que eu quero chegar, né, com aquela pergunta, com aquela atividade, o que eu quero que o meu aluno atinja ali quando ele realizar essa atividade. Elabore um item de modo que o estudante possa compreender em que consiste a atividade, então, oferecendo-lhe as orientações formais necessárias à sua execução, que está reforçando aquilo que foi dito anteriormente, né? Então, eu preciso ter um objetivo muito claro com essa atividade e preciso deixar isso muito claro para o aluno também, né? Muitas vezes nós, professores, ficamos, vamos dizer assim, com a visão viciada, porque quando nós fazemos ali, planejamos uma determinada atividade, para nós que somos da área, por exemplo, a atividade está muito clara, mas para o aluno, às vezes, não está tão claro assim, né? Então, sempre que possível, voltar nessa atividade, ver, conferir, na verdade, se tudo ali está de uma forma clara, ou até mesmo pedir para um outro colega, para um outro professor ali, para que ele possa dar uma olhada naquela atividade, para ver se está compreensível, se está claro,
e se o aluno vai ter autonomia, se ele tem todas as informações ali necessárias para que ele resolva essas atividades. Próximo aqui, não ofereça a possibilidade de escolha de itens em uma mesma atividade. Isso é importante considerar para a compreensão global do desempenho do aluno. Então, na realidade, o que ela está dizendo aqui é o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, uma sequência de atividades, por exemplo, uma sequência didática, né, eu não posso dar a possibilidade que o meu aluno ele escolha, por exemplo, eu tenho aí uma sequência com 5 exercícios, e aí eu dou a possibilidade dele fazer aquilo que seja mais cômodo para ele, vamos dizer assim, né? Por quê? Se eu planejo uma sequência, então cada exercício ali, ele tem uma função, né? É um percurso que eu estou construindo para que meu aluno depois resolva, né? Então tem as intencionalidades ali. Quando eu permito que o aluno, então, escolha alguns dos itens, né, na hora de fazer a correção, na hora de fazer a análise daquilo que ele resolveu, daquilo que ele, enfim, fez ali, eu vou ter uma visão fragmentada, né, porque geralmente o aluno vai escolher aquilo que é mais fácil, que é mais cômodo para ele. Então, ela sugere aí que não seja oferecida essa possibilidade dentro de uma mesma atividade, que o aluno escolha ali quais itens ele vai resolver, pensando então nessa análise global ali, e inclusive quando eu penso em uma questão de habilidades, inclusive, né? Às vezes, né, o meu exercício ali, ele está pautado, cada exercício numa habilidade, por exemplo, né? Então, quando eu permito essa escolha, essa opção por parte do aluno, eu quebro essa visão global que eu teria se ele resolvesse todas as atividades ali. Na verdade, vai ser um recorte, né, se eu permitir isso. O último tópico das atividades dissertativas é o seguinte: evite expressões como dê a sua opinião, diga o que pensa, se não tiver por objetivo, de fato, observar o seu pensamento a respeito. Então, é justamente isso, né? Às vezes nós fazemos isso, eu já fiz isso, você está preparando lá uma atividade e aí você coloca para que o aluno dê a opinião dele, né? Se não for isso mesmo que você queira observar, né, então aí não é indicado, porque muitas vezes, por exemplo, eu estou trabalhando um conceito, aí eu pergunto a opinião do aluno sobre aquele conceito, eu não tenho como dizer que aquilo está errado, porque a opinião é particular, é singular. Então, no caso, né, de exercícios assim que eu não vá observar a questão de opinião do aluno, ela sugere, na realidade, para que a gente evite esse tipo de questionamento, de perguntas aí. Algo a complementar, Roberta? Não, Esqueci de alguma coisa? Não, foi extremamente pontual aí nas suas colocações. Perfeito. Então podemos prosseguir, né? Vamos lá. Bem, aí na sequência a gente tem as atividades objetivas. Aqui a gente vai falar um pouquinho das diferentes modalidades de atividades objetivas que nós temos. Então, assim, uma dessas modalidades pode ser, na atividade, aquelas que a gente coloca com preenchimento de lacunas, para o aluno colocar o que está certo, o que está errado, do falso, do verdadeiro, e aquelas atividades de múltipla escolha, né? Múltiplas escolhas. Então, assim, essas são algumas dessas modalidades. Então, as atividades objetivas, elas têm como princípio o seguinte, alguns itens que a gente tem que considerar. Pode passar, Luiz. Olha lá. Então, normalmente, as atividades objetivas são tarefas que requerem um tempo considerável, muita paciência, uma certa dose de habilidade criativa e conhecimento total do grupo a que a atividade será destinada, além de clareza acerca das noções e dos objetivos que estão sendo investigados. Então, assim, de acordo com a modalidade que isso é um item que perpassa todas as modalidades.
Mas, assim, tudo isso tem muito a ver também com a intencionalidade do professor. Mas, então, a gente sabe que para esse tipo de atividade requer um tempo, dependendo do grau de aprofundamento que o professor vai colocar ali, né, de acordo com a habilidade, vai necessitar de um tempo considerável para que ele possa realizá-lo, né? Pode passar, Luiz. Bem, ao elaborar cada item, o professor deve colocar-se na posição do aluno e fazer a si mesmo as perguntas. Como será interpretado este item por alunos dessa idade? O item investiga, conhecimentos significativos? A redação e a comanda são claras? Então, assim, aqui entra um pouco também do que a gente já falou há pouco, né? Às vezes, a gente se colocar no lugar do outro, às vezes, para mim, faz sentido, porque eu sei qual é a minha intencionalidade. Então, assim, aquilo para mim já está claro. Mas será que está claro para o outro? Então, de repente, é até interessante ter essa troca, como isso comentou, né? Tipo, um colega ler. Então, e muitas vezes, nem sempre, a maneira como a gente coloca para a gente estar claro, o outro compreende da mesma forma. E aí esses questionamentos também é muito interessante. Se investiga conhecimento significativo, se não é uma pergunta só por uma pergunta, qual é a intencionalidade dela? Né? Então é interessante também pensar nisso. E, é claro, essa questão da clareza ali da comanda, né? Ela tem que ser bem específica, tem que ser de uma maneira que, assim, quando não consiga entender. Tudo isso, claro, que a gente está comentando aqui, a maioria desses elementos vocês já utilizam, já pensam na hora de elaborar esses roteiros, né? Mas isso tudo sempre com a ideia de potencializar esse roteiro pensando nessa questão da recuperação, tá bom? Isso, Luiz. Isso mesmo. Então, olha só, agora, né, a Roberta colocou ali, né, que as questões, as atividades, perdão, objetivas, elas têm várias modalidades ali, né? Nós trouxemos, por exemplo, agora, as de múltipla escolha, pensando que é uma maneira bastante comum, né, de estruturarmos atividades aí, inclusive as avaliações, a AP, né, ela vem dentro dessa estrutura, mas vocês depois podem retomar esse texto da Jussara Hoffmann, que ela traz lá exemplos, enfim, recomendações para as outras modalidades também. Só queria fazer um paralelo aqui entre as atividades dissertativas, né, e essas, por exemplo, que são objetivas, né. Eu tenho que ter, nós precisamos ter em mente também essa questão de que, quando nós pensamos em atividades dissertativas, né, meu aluno, ele precisa ter, muitas vezes, né, uma proficiência leitora mais apurada, né, porque ele precisa, muitas vezes, compreender alguma coisa, ele precisa compreender um fato, algum texto, por exemplo, né, que eu já tenha trabalhado anteriormente com ele, para que depois ele possa produzir o texto, para que ele possa escrever, elaborar uma réplica, né, em cima daquele texto ali. Então, ela também está relacionada a essa capacidade ali do aluno de produzir texto, né? Isso tem que ser levado em consideração também. Por isso é importante essa adequação, a questão da faixa etária e assim por diante, que nós já comentamos. Bom, mas então, falando aqui dessas atividades de múltipla escolha, ela coloca como primeiro item, como primeira recomendação, essa aí. Olha lá, utilize na parte tronco uma pergunta direta ou uma declaração incompleta. Então, parte tronco seria o enunciado, a comanda ali do exercício, né? Então, ela sugere, né, que nós utilizemos uma pergunta direta ou uma declaração incompleta, porque isso, né, quando eu tenho ali as outras opções de resposta, isso facilita na hora da leitura aí para o aluno também resolver essa questão. Próximo tópico. Confie a revisão das questões a outros professores da área. Nós já comentamos isso, né? Além de garantirem a inclusão de alternativas adequadas, corretas para cada item, poderão fazer outras observações que podem otimizar os itens da atividade. Então, é justamente isso, né? Na correria aí, no planejamento que nós estamos, no dia a dia, muitas vezes pode acontecer de que aquela atividade está muito bem elaborada,
que eu compreendo muito bem, né? Mas considerando que eu sou professor da área, que nós conhecemos ali o conteúdo. Agora, então, se eu peço para um outro professor, né, para que ele possa observar, para que ele possa analisar a atividade, eu tenho aí um ganho muito grande, porque muitas vezes ele pode observar, interpretar, ler e, né, apontar aspectos que anteriormente eu não havia percebido. Então, essa é uma prática, uma sugestão bastante bacana e que pode contribuir aí para a elaboração dessas atividades. Um outro ponto que ela coloca é: certifique-se de que a comanda expresse de maneira clara um problema ou um questionamento. Então, justamente isso, né? Eu preciso ter ali no exercício a comanda muito clara. O meu aluno ele precisa ler o exercício e pensar, né? Bom, o que eu preciso fazer aqui, né? O que o professor espera do aluno quando ele com aquela determinada questão. Então, isso precisa ser muito claro para o aluno. Né? Lembrando, de novo, que essa questão de quando, por exemplo, eu não tenho uma linguagem muito clara, quando eu tenho ali palavras que muitas vezes não fazem parte do vocabulário do aluno, não é? Por uma questão, por exemplo, se eu estou trabalhando ali um texto de um movimento literário específico, então é sempre importante repertoriar o aluno ali para que nós não percamos esse aluno, né? Inclusive vai influenciar nessa questão direta aí do engajamento do aluno, né? O aluno, se ele não vê, que ele não entende, muitas vezes o que acontece, né? Imediatismo. Nós sabemos disso. Ele vai desanimar e não vai querer resolver a questão. Então, através da elaboração do planejamento, nós também podemos evitar isso, pelo menos dentro do que está dentro da nossa área de governabilidade aí, né? Próximo. Inclua no enunciado da questão toda palavra que, de outro modo, seria repetida em cada uma das opções. Isso tende a diminuir o tempo requerido pela leitura da questão, tornando-a mais clara. Então, por exemplo, né, eu vou utilizar na palavra, né, perdão, na comanda, uma palavra só que eu não preciso repetir ela em todas as opções. Né? Então, por exemplo, vou perguntar lá para o meu aluno, né? Um substantivo é, por exemplo, eu utilizei o verbo lá, o é, né? Lá na pergunta. Isso evita que eu utilize esse é em todas as opções. Isso facilita na hora da leitura ali para o aluno. Né? Então, isso a gente tem um ganho de tempo aí com isso. E o próximo que ela diz aí evite o uso de respostas que se encaixem umas nas outras, tornando mais de uma alternativa correta, justamente isso, né? Se eu pensar em critérios de elaboração de itens de avaliação, né, se nós pegarmos lá as recomendações pedagógicas que vêm com a AP, eu tenho lá né, tudo discriminado certinho, que cada opção, né, ela pretende, por exemplo, né? Então, eu tenho lá os descritores e os distratores, né? Então, por exemplo, quando o meu aluno acerta ou erra, eu consigo analisar através disso, né, em que ponto que ele parou e o que eu preciso retomar. Lógico, isso exige um planejamento muito mais aprofundado da atividade, mas aqui ela coloca justamente isso, né? Se eu coloco ali algumas opções que têm essa questão de ambiguidade, depois isso também vai, muitas vezes, influenciar no resultado, vai influenciar na forma como o aluno vai pensar. Então, sempre evitar isso de uma maneira ampla. Tudo bem, Roberta? Quer complementar alguma coisa antes da gente passar aqui? Não, na verdade, assim, achei muito pertinente. Também algumas considerações, né, que os colegas estão colocando ali no chat. E retomando, reforçando mais uma vez, tudo de acordo com o seu contexto, de acordo com o aluno que você tem, de acordo com as possibilidades, e tudo isso de uma maneira assim, de repertoriar ainda mais para que esse desenvolvimento ele continue ele acontecendo da melhor forma possível, tá bom? Isso. Então, agora nós vamos apresentar para vocês aqui, na realidade é um trecho de uma entrevista, o link nós deixamos aqui no PPT,
o link da entrevista na íntegra, com a Cláudia Costin, né, vocês já conhecem, ela é professora universitária, trabalha com gestão pública dentro da educação, e ela vai complementar, na realidade, o que nós estamos conversando hoje com vocês, nessa questão da recuperação. Né? Então, como é que eu poderia, por exemplo, organizar essa recuperação diante desse contexto? Né? Quais são as propostas? Enfim, eu acho que nós, logicamente, não vamos exibir aqui para vocês hoje esse material na íntegra, né? Até por uma questão de tempo, mas sugerimos que depois, em outro momento, aí vocês possam assistir, porque eu acredito que a fala dela contribui muito conosco, até inclusive para ampliar um pouco o nosso pensamento mesmo, né, de pensar através de uma outra perspectiva e assim por diante. E aí nós colocamos uma frase dela, né, que a escola tem que ensinar a pensar, né, e que é um desafio mesmo, né, é um desafio mediante todo o contexto que nós estamos vivendo hoje, mas nós profissionais da educação, não é, Roberto, não podemos nunca perder a esperança, né? Eu acho que é só através da educação mesmo que nós vamos conseguir mudar o país, nós não podemos perder isso de vista de jeito nenhum. Então, nós vamos apresentar o trecho do vídeo aí para vocês e logo em seguida nós retornamos aqui com algumas considerações. Até breve, pessoal. Bom vídeo aí para vocês. É também importante fazer com o conjunto de alunos uma coisa que vai impactar a recuperação de aprendizagem. Aqui fica uma recomendação importante. Todos nós temos um monte de livros didáticos, temos um currículo, alguns estão tentando priorizar tópicos em currículo. Eu faria uma coisa que dialoga com o que as crianças viveram. Por que não, dependendo da série da criança, trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, fazendo um mega projeto sobre a Covid-19. Por quê? Essas crianças e jovens viveram com intensidade um fato histórico. Meu pai e minha mãe viveram na Europa durante a Segunda Guerra. Então, nas narrativas domésticas, no jantar, eu ouvia meus pais contando para a gente, depois para os netos, o que foi ser criança durante a Segunda Guerra. O que aconteceu com a vida escolar deles? Como que a família se organizou? Como é que eles fugiram? Como é que foram os bombardeios, etc. Essas crianças vão contar para os seus netos o que eles viveram. Que tal aproveitar isso tudo que nós vivemos de uma forma tão intensa para trabalhar aquilo que o currículo estabelece? Então, vou dar exemplos muito práticos. Todos nós vemos no Jornal Nacional, o noticiário que a gente siga, notícias com números. Em quanto por cento aumentou o número de mortes? Quantos novos casos por dia? Não, mas o importante é por 100 mil, por 100 mil habitantes, etc. Tudo isso, um bom professor de matemática poderia usar. Até no Fundamental 1, o professor de quarto, quinto ano poderia trabalhar raciocínio matemática com base na Covid, integrado com seu colega de português, que poderia trazer textos de não ficção sobre a Covid, inclusive ensinando uma coisa que está na BNCC, que é aprender a separar fato de opinião. O professor de ciências ensinando no Fundamental 2, ou o professor de Fundamental 1, ensinando o que é um vírus, como é que um vírus, que não é exatamente um ser vivo, ao se acoplar a uma célula, torna-se um ser vivo, e criar projetos, fazer com que eles entrevistem seus próprios pais para saber o que os pais viveram durante a pandemia. Isso fortalece vínculos familiares, eles vão ter que registrar, eles vão ter que fazer produção textual. Eu estou dando um exemplo bem claro para dizer isso pode ser trabalhado tanto para todos os alunos, como mais focadamente em quem está em recuperação de aprendizagem. Qual é a grande vantagem? Durante a pandemia, alguns perderam o nexo, o vínculo com a escola.
E ele falou, não, agora vamos voltar para as mesmas aulas. Então, agora vamos começar de novo, abram seus cadernos na página 20, não sei o quê. Vai parecer uma coisa completamente sem sentido no começo. Aliás, sendo honesto, se nós estivéssemos nessa situação também nos pareceria. É a chance de dar a oportunidade para eles serem protagonistas na sala de aula, falando o que eles viveram, contando trazendo as suas narrativas e juntando com o conhecimento científico que a escola está proporcionando. E voltar para casa e contar, olha, eu descobri que esse vírus tinha um outro antes que também era coronavírus. Eu descobri que teve a gripe espanhola, que na verdade não é espanhola. Ele ganha uma conexão com a escola muito diferente. Não vamos fingir que a epidemia não aconteceu. Não vamos fazer com que o muro que separa a escola da família se mantenha tão forte durante um fato histórico. Também vai ser uma oportunidade para ensiná-los a se integrar melhor no ambiente virtual, cumprindo com a competência 5 da BNCC, que é as competências digitais. Mas ensiná-los a navegar sem entrar no discurso de ódio. Ensiná-los que parte desse ódio é que quando a gente sofre um problema, a gente tende a achar um culpado fácil e joga a raiva que a gente está sentindo no inimigo errado. Às vezes pode ser o marido na mulher, ou pode ser num governante ou no outro governante, ou no quem pensa diferente dele. Então, também aproveitar para trabalhar valores. Eu não voltaria ao antigo normal. Eu aproveitaria para ensinar muito mais e melhor usando os fatos que eles estão vivendo exatamente agora e trabalhando uma competência entre os professores que é fundamental para o século XXI, que é colaboração, resolução colaborativa de problemas. Os professores de diferentes disciplinas no Fundamental 2 se juntando num projeto para a escola inteira. Os professores do Fundamental 1, que são generalistas, podendo ter acesso, a secretaria pode facilitar isso para eles, a materiais adequados para discutir a pandemia, discutir a geografia de outros países, ao olhar no mapa onde que teve incidência, tanta coisa que pode ser aprendida ligando à vida real. Eu acho que, assim, de uma mensagem para abrir, para poder ter tempo de responder a perguntas, era isso que eu trouxe para a gente conversar. Olá, pessoal. Então, voltamos aqui, depois dessa fala, foi um pouco curta, né, da professora Cláudia Costin, mas eu acredito que tenha contribuído, pelo menos aí, para ampliar, para vocês poderem pensar em tudo que nós falamos hoje, né? E agora nós já vamos caminhando aqui para o fim da nossa formação. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês, esperamos que, com certeza, a formação de hoje tenha contribuído de alguma forma para que esse processo de recuperação aconteça da melhor maneira possível aí na escola. Nós vamos disponibilizar os materiais para vocês, enfim, tá? Tudo vai ser encaminhado. Bom, lembrando que o nosso formulário, né, de avaliação desse nosso encontro, o link dele encontra-se lá na pauta, mas também a gente vai disponibilizar aqui no chat. Mas, assim, queremos muito agradecer a participação de cada um, o empenho de vocês em todo esse processo, e nós sabemos quanto cada professor tem se esforçado para fazer sempre o melhor. Então, assim, o nosso agradecimento pela participação de todos. Muito obrigada e até a próxima. Isso. Eu gostaria de agradecer também, né, ao Sérgio, a Maria Silvia, enfim, todo o pessoal lá do núcleo pedagógico, né, porque eles sempre auxiliam, sempre nos ajudam aqui nesses momentos de formação, e é sempre muito importante esse trabalho em equipe. Então, mais uma vez, agradeço os esforços de todos aí, de vocês, em acompanharem aqui essa formação conosco, e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.